Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra estar presente aqui com vocês mais uma vez. Nesse momento eu já quero também te agradecer pela sua audiência e também, é claro, por todo o teu carinho. E se você for inscrito aqui no canal, que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Agora, se você estiver passando aqui pela primeira vez e quiser fazer a tua inscrição aqui no canal, basta tão somente você apertar aí o sininho e eu programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse mesmo canal na exata medida em que eu for postando alguns vídeos. E eu gostaria também de aproveitar esta mesma oportunidade ao qual você me concede a graça da tua presença para trazer até você uma novidade bastante especial. Agora eu vou estar tendo a honra de transmitir para você uma mensagem, uma palavra que vem diretamente do céu para o seu coração. Porém, antes que eu comece a fazer isso, eu gostaria de humildemente aqui pedir alguns favores especiais e importantes para cada um de vocês. O primeiro favor que eu peço para todos é para que venham compartilhar os vídeos desse canal. Compartilhe o vídeo desse canal com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você ama. E também, lógico, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Eu digo isso porque o like é bastante importante para o crescimento desse canal aqui dentro desta plataforma. Agora, sem demora, vamos então para a leitura da bendita e santa palavra do Senhor. Porém, antes eu vou lhe dizer uma coisa bastante importante. Eu vou ler daqui, mas você poderá me acompanhar daí. Sendo assim, então vamos lá. O versículo que neste momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com vocês se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 1 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Somente até aqui. Bom, meus queridos, como vocês acabaram de observar, nesse momento eu acabei de fazer uma leitura de um texto bastante importante e também conhecido no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão. Esse texto ao qual nós acabamos de fazer a leitura, ele nos traz uma história bastante conhecida. E essa história não é qualquer história. Essa história é parte do início de um ministério muito grande que se iniciou na face da terra. E esse ministério não é outro, senão o ministério do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando nós paramos para analisar atenciosamente a história do ministério de Cristo, nós vamos observar e ver que ele não veio aqui simplesmente por vir, ele não estava aqui simplesmente por estar. Como eu já disse em outros vídeos do canal, ele veio aqui para cumprir uma missão. Missão essa de pegar o homem que estava afastado de Deus por conta de seus pecados e reconectar ele de novo com o eterno Pai, com o eterno Criador. Porém, contudo, no entanto, cada um de nós sabemos que essa missão ela foi cumprida com êxito. O Senhor Jesus fez um trabalho brilhante e excelente. E hoje, por conta de seu sacrifício numa cruz do Calvário, nós temos um livre acesso à presença do Pai, um livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Porém, agora, nesse momento, quando nós olhamos, quando nós analisamos de uma maneira atenciosa esse texto ao qual nós acabamos de fazer a leitura, ele relata a seguinte ocasião. Ou seja, ele está falando acerca do batismo de Cristo. Prática essa que ele deixou para nós como um grande exemplo para ser seguido por todo e qualquer cristão. No entanto, quando nós olhamos para os fatos narrados nesse texto, nós vamos ver que logo depois de seu batismo, aconteceu um outro fato bastante importante que deve ser falado aqui. Mas então, o que é que ocorreu? O que é que aconteceu logo após o batismo de Jesus? Muito simples, o próprio texto, por sua vez, ele diz exatamente assim: que logo após o seu batismo, o próprio Jesus foi pego e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas então, para que Jesus foi levado ao deserto? Para ser tentado pelo próprio Satanás em pessoa. E agora eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa bastante interessante para você que nesse momento me acompanha através dos meios modernos de comunicação. Nós podemos ver atenciosamente que Jesus ele passou pelo deserto. Jesus ele atravessou um deserto. E geralmente o deserto ele tem um significado espiritual muito poderoso. O deserto muitas das vezes ele significa momentos de adversidade. Deserto muitas das vezes ele significa momentos difíceis em meio à nossa jornada, em meio à nossa trajetória aqui na terra como um cristão. E ao olhar para isso eu posso então chegar a uma seguinte conclusão. Se Jesus, que é Jesus, ele teve que passar por um processo como esse, ele teve que passar por um tempo como esse, então eu entendo e compreendo que nós, os cristãos da atualidade, também estamos sujeitos a passar por momentos assim. Nós estamos completamente sujeitos a passar por um momento de provação, por um momento de dificuldade em absolutamente todas as áreas da nossa vida.
Porém, se esse for o teu caso, se você realmente estiver passando por uma prova, se você estiver passando por um deserto na sua vida, aqui vai um recado especial de Deus para você. Eu quero que você saiba que o deserto, o momento de dificuldade, o momento de adversidade na vida do cristão, não significa o fim. Não. Até porque o cristão não foi feito para ficar no deserto, ele foi feito para passar pelo deserto. Ou seja, o deserto, o momento de dificuldade, o momento de adversidade na vida do cristão, ele não é eterno. Então, se você está no deserto, eu tenho uma boa notícia para dar para você. O deserto, ele tem um tempo para acabar, ele tem um tempo de validade. Então, se você está passando por um momento difícil, levante a sua cabeça, acalme o teu coração e siga em frente, porque a sua vitória vai chegar. A tua vitória será marcante, e quando isso acontecer, todas as pessoas que te rodeiam saberão que é um Deus Todo-Poderoso que está guiando a tua vida. E agora, voltando exatamente para esse texto ao qual nós estamos examinando, eu gostaria de, nesse momento, chamar a sua atenção para algumas coisas bastante essenciais e especiais que eu gostaria de estar falando agora. Baseando-me exclusivamente em cima desse texto ao qual nós estamos estudando, eu gostaria de mostrar para todos vocês 3 sinais que apontam que em meio ao deserto, a sua vitória está próxima. Vamos lá então, qual é de fato o primeiro sinal que aponta que a sua vitória está próxima em meio a uma luta, em meio ao deserto? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos chegar à conclusão de que o diabo, ele estava tentando Jesus. O diabo estava tentando fazer com que Jesus fracassasse em sua missão. Ou seja, o diabo estava tentando de todas as maneiras, de todas as formas, parar Jesus. E agora, meu querido, eu vou pegar essa parte do texto e vou fazer uma aplicação. Eu vou transportar esse texto para os nossos dias atuais. E me baseando nessa informação, deixe-me aqui dizer uma coisa bastante importante para cada um de vocês. É exatamente isso que o diabo quer fazer com cada um de nós nesse tempo, nessa atual geração. O diabo, ele quer fazer com que a gente venha parar. Porém, nós sabemos e entendemos que nós temos que ser espertos. E sabendo disso, meus queridos, nós como os cristãos da atualidade, nós não temos que ficar de braços cruzados. Olha, independente dos ataques que você tem sofrido, não pare de fazer a vontade de Deus. Não pare de fazer aquilo que é certo. Não pare de fazer aquilo que é correto em hipótese alguma. Se você tem um dom de pregar, se você tem um dom de louvar, se você trabalha com a obra de Deus, se você faz a obra de Deus com carinho, com amor, com excelência, então continue fazendo com excelência, continue fazendo de todo o coração. Se você prega, se você ministra a palavra de Deus aí onde você está, na sua denominação, não pare de fazer isso em hipótese alguma. Apenas continue, vá em frente, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele está te vendo, Ele está te observando em absolutamente todos os momentos. E se aí onde você está, em sua denominação, você tem louvado o nome do Senhor, o mesmo recado também vale para você. Olha, independente do que digam a teu respeito, independente daquilo que os demônios têm tentado soprar a teu respeito, meu querido, independente de qualquer circunstância, não pare de louvar, não pare de adorar, não pare de fazer aquilo que um dia o Senhor Jesus Cristo colocou em tuas mãos. Nós como igreja, nós como povo de Deus, temos uma missão muito importante. A nossa missão é marchar. A nossa missão é continuar. A nossa missão é ganhar almas para o reino dos céus. A nossa missão é fazer a diferença. A nossa missão é marcar positivamente toda essa geração. Geração essa que, infelizmente, tem se atolado em meio ao pecado, em meio a muitas coisas ruins, em meio a muitas coisas que lamentavelmente têm afastado o homem da presença de Deus. Portanto, eu não sou qualquer um. Você não é qualquer um. Nós fazemos parte de um grande exército. E esse exército não é outro, senão o grande exército espiritual do grandioso Deus aqui na face da terra. Portanto, meu querido, levante a cabeça em meio à luta, levante a cabeça em meio à guerra, levante a cabeça em meio ao deserto, levante a cabeça em meio a essa situação complicada e lembre-se que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à batalha, mesmo em meio à luta, cada um de nós somos mais que vitoriosos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Não deixe de executar as ordens do poderoso e eterno Deus. Aonde quer que você vá, você não é qualquer pessoa. Você é representante do céu. Você é um representante do reino dele aqui na terra. É por isso que o diabo se levanta contra você. É por isso que o diabo tenta nos fazer parar. É por isso que o diabo tenta nos calar. E muitas das vezes, por conta das circunstâncias da vida, ele pode até tentar fazer isso. Ele pode até tentar nos parar, ele pode até tentar nos calar, mas ele não vai conseguir.
até porque ele já está derrotado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu querido? Então, fique firme, levante a cabeça e em hipótese alguma pare de marchar. Em hipótese alguma pare de fazer aquilo que agrada o coração do eterno e poderoso Deus. Vamos lá então. Qual é de fato o segundo sinal que aponta que verdadeiramente a nossa vitória está chegando e está se aproximando? O segundo sinal que aponta que verdadeiramente a nossa vitória está próxima de acontecer é exatamente o seguinte: a pressão psicológica vai aumentar. Mas como assim pressão psicológica? Eu não entendi essa parte. Calma que eu já te explico. Em meio à luta, em meio à batalha, acontece uma coisa que eu diria que é até normal. Às vezes por conta do cansaço físico e mental, às vezes por conta do cansaço espiritual, acaba surgindo um sentimento em nosso coração. Aquele sentimento de muitas das vezes querer desistir. Aquele sentimento de muitas das vezes querer parar. Digo isso porque muitos cristãos acabam de fato sofrendo uma pressão psicológica vindo diretamente do Satanás. E em meio a esses desertos, essas batalhas da vida, essa pressão psicológica vem realmente com esse objetivo. Esse objetivo de realmente fazer com que muitos de nós venhamos desistir dos nossos projetos ou até mesmo da nossa caminhada diante da presença de Deus. E agora, me baseando nesta informação, eu vou dizer uma coisa aqui que há muito tempo eu já disse nesse canal. Porém, é sempre bom falar mais uma vez. Em meio à batalha, em meio à guerra, é normal a gente se cansar. É normal o nosso psicológico estar esgotado. É normal, muitas das vezes, nós estarmos no nosso limite. Isso pode verdadeiramente acontecer com cada um de nós. Porém, infelizmente, o que muitos de nós vemos é que várias pessoas acabam realmente sucumbindo a esse tipo de pressão, desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus projetos, desistindo de tudo aquilo que um dia de fato eles colocaram diante da presença de Deus. E lembrando, pessoal, que não é isso que Deus quer para nossas vidas. Deus não quer que nós venhamos ceder às pressões do inimigo. Deus não quer que nós venhamos parar. Deus não quer que nós venhamos desistir. Como eu acabei de dizer no tópico anterior, o que o nosso Senhor Jesus espera de cada um de nós é que nós venhamos levantar a cabeça e nós venhamos prosseguir. E nós não venhamos dar esse gosto para o diabo, esse gosto de desistir. Quem sabe você está aí do outro lado da telinha me assistindo e realmente você está sob pressão. Realmente os demônios estão tentando colocar na sua cabeça a ideia de parar, a ideia de desistir. Porém, o nosso Senhor Jesus não quer que você pare, não quer que você desista. Não, Ele quer que você insista. Talvez o diabo tenha te pressionado a desistir do seu familiar. Talvez o diabo tenha te pressionado a desistir do teu casamento. Talvez o diabo tenha te pressionado a até mesmo desistir de sua própria vida. Você não deve ceder às vontades do inimigo. Você não deve ceder às pressões de Satanás. Então, nesse momento, aguente firme, resista, não perca a tua fé, não perca a tua esperança. Até porque tudo aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus, meu querido, querendo o diabo ou não, querendo o Satanás ou não, vai acontecer. E quando acontecer, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será engrandecido e exaltado através de sua vida. E através de sua vida, toda a tua casa, todos os seus familiares irão estar servindo a Deus juntamente com você. E aí, alegremente, você vai poder dizer o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Portanto, meu querido, fique firme, resista à pressão, ignore completamente todos os ataques do inimigo, todos os ataques do inferno, todos os ataques de Satanás em relação à sua alma. Bom, vamos lá. Qual é de fato então o terceiro sinal que aponta que a nossa vitória está perto? Meu querido, o terceiro sinal que aponta que isso está prestes a acontecer é quando inesperadamente muitas pessoas começam a se levantar contra você. Agora, por que isso ocorre? Por que muitas pessoas acabam se levantando contra a gente? Meu querido, Satanás ele não gosta de ver a gente feliz. E uma das principais coisas que Satanás mais tem feito nesses últimos dias é exatamente isso. Ele tem muitas das vezes usado pessoas para nos ferir, pessoas para nos machucar. E agora, essa parte do vídeo, essa parte da mensagem vai exclusivamente para você. Você mesmo que tem olhado para todos os lados e a única coisa que você tem enxergado é as pessoas se levantando contra você. São as pessoas tentando colocar você para baixo. São as pessoas tentando humilhar você. São as pessoas tentando pisar em você. Talvez você está me assistindo e realmente de fato você tem dado o seu melhor na presença de Deus. Você tem tentado agradar o coração de Deus. Você realmente tem se esforçado muito na presença de Deus. Você tem feito tudo certo. Você tem feito aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Você realmente não mede esforços para fazer o bem. Se você está fazendo tudo certo,
Se você está fazendo tudo correto, levante a cabeça, porque isso é um bom sinal. Sabe que sinal é esse? É o sinal de que você tem agradado ao Eterno. É sinal de que realmente aquilo que você tem feito, aquilo que você tem falado, a sua índole, a sua conduta tem alegrado o coração de Deus. E na minha visão, na minha concepção, isso é o que realmente importa. Isso é o que realmente interessa. Ainda que as pessoas se levantem, meu querido, continue sendo fiel ao Eterno e ao poderoso Deus. E ainda que o inferno inteiro se levante, meu querido, continue assim. Continue do jeito que Deus quer. Continue exatamente do jeito que Deus gosta. Fazendo aquilo que Ele ama, fazendo aquilo que agrada ao coração dEle. Se as pessoas realmente têm te caluniado, se as pessoas realmente têm tacado pedra em você, isso indica um claro sinal de que realmente você tem dado frutos para o reino. Isso indica um claro sinal de que realmente você está no caminho certo. Meu querido, independente das circunstâncias, não saia dos caminhos corretos. Independente das circunstâncias, não pare de fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo mediante aos olhos do Eterno. Ou seja, continue sendo o sal da terra, continue sendo a luz do mundo, continue sendo a diferença em meio a essa geração. Continue dando exemplo no trabalho, continue dando exemplo na escola, continue dando exemplo na faculdade, continue dando exemplo aonde quer que você coloque a planta dos seus pés. Continue dando exemplo neste mundo. Continue sendo o diferencial que este mundo, que esta geração precisa. Continue nessa fé, continue nessa força, continue fazendo certo, continue fazendo o que é bom. E enquanto você estiver vivo aqui na terra, continue fazendo a vontade de Deus, continue fazendo a vontade do Pai. Continue influenciando positivamente essa geração, ganhando almas para o reino dos céus. Bom, meus queridos, essas aqui então foram as minhas simples e humildes palavras. Porém, contudo, no entanto, antes que oficialmente eu possa me despedir de vocês, eu gostaria de, humildemente aqui, fazer um trato especial e específico com cada um de vocês. E esse trato consiste no seguinte: vamos fazer assim, eu oro por vocês e vocês oram por mim. Fiquem todos com Deus, fiquem todos com meu abraço e até a próxima oportunidade, se assim o poderoso e eterno Deus de Israel, com sua misericórdia, me permitir, certo? Até a próxima! Tchau!